Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK. Deixa teu like, ativa o sininho e se inscreva no meu canal. Esse vídeo é patrocinado pela Shopee. Dá uma conferida no link da descrição do meu vídeo. Vim falar hoje sobre um assunto extremamente importante para o torcedor colorado, que muitos colorados vêm comentando sobre, que é SAF. SAF no Inter. O que a gente pode falar sobre? Qual a minha opinião sobre SAF no Inter? Primeiramente, a gente tem que falar sobre o que vem acontecendo no Inter nos últimos anos, a dívida do clube. A gente tem alguma perspectiva de pagar essa dívida a curto ou a longo prazo, ou pelo menos amortizar essa dívida? Tem algum projeto de gestão, alguma coisa assim que faça com que a gente primeiramente pense no modelo associativo sem virar SAF? Então vamos começar. Primeiramente, a gente tem que ver o seguinte: o time do Inter tem uma dívida de 1 bilhão de reais. A dívida foi dobrada nos últimos anos, a gente sabe que teve vários problemas, a gente sabe que teve enchente, Covid e tudo mais, isso fez com que a gente dobrasse essa dívida, o que gera um juros mensal de quase 100 milhões de reais por ano. E com isso piora na situação financeira do clube, né? A gente não consegue contratar, a gente não consegue pagar as dívidas, a gente só vai levando a dívida para frente. Só que a gente também tem que ver o seguinte: as pessoas que contraíram essa dívida, elas estão no clube ainda. E outras pessoas também que contraíram essa dívida, os grupos políticos que contraíram essa dívida, estão no clube ainda. E fizeram com que o Inter tivesse uma dívida de 1 bilhão de reais, que na minha opinião é impagável no modelo associativo. Sabe por quê? Porque não tem um projeto de gestão, não tem um projeto de clube, não tem um projeto de categoria de base, não tem um projeto de nada. E mesmo se entrar outra gestão, pode entrar o Mig, pode entrar o Fernando, pode entrar qualquer um, eu não vejo perspectiva alguma que essas pessoas vão fazer alguma mudança, vão ter alguma modificação para o Inter pagar essas dívidas, para o Inter ser um clube sadio, saudável, para que o Inter consiga competir com os grandes times brasileiros do momento, como Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, entre vários outros times do Brasil, competir de forma igual nas contratações, competir nos times dentro de campo, competir na contratação de treinadores, competir na contratação de guris da base, principalmente, que hoje em dia está muito forte, né? Contratações de guris diretamente de categorias de base, como o Palmeiras, como o Flamengo, né? O Palmeiras contratando o Endrick, tirando o Endrick praticamente do São Paulo, né? O São Paulo não quis ficar com ele, contratando o próprio, né? Esqueci o nome dele agora, o Estevão, do Cruzeiro, direto da categoria de base, e agora vendendo por milhões de reais. E a gente não tem perspectiva nenhuma no modelo associativo novamente. E a gente vê que o time do Inter, lá no início dos anos 2000, muita gente vai falar: pô, mas o Inter foi campeão da Libertadores, foi campeão do mundo. O Inter foi campeão da Libertadores 2 vezes, sendo modelo associativo. Só que o futebol muda, pessoal. O futebol mudou, o futebol se revolucionou. O futebol hoje em dia está de forma diferente do que era em 2006. O time do Inter em 2006 era competente, tinha uma gestão boa, não tinha SAFs no Brasil, então tinha muita gente incompetente nos outros clubes, né? A gente sabe, por exemplo, no Flamengo, a partir do momento que foi minimamente competente, porque o Flamengo sempre ganhou mais que todo mundo na questão televisiva e em outras questões também de patrocínio. Só que a partir do momento que eles tiveram um mínimo de competência, eles pegaram e se tornaram o que se tornaram. Se tornaram um Real Madrid, um Barcelona do Brasil, que ganha tudo porque tem mais dinheiro que os outros. Mas o Inter naquela época era um time competente. Era um time que geria suas finanças de forma decente. Era um time que tinha, né, uma categoria de base top que foi sendo remodelada desde os anos 90. Era um time que tinha o segundo maior faturamento do Brasil, somente atrás do São Paulo, que também ganhava muitos títulos naquela época. Então, por isso que o time do Inter competia lá no alto. A partir do momento que tu tem um faturamento que é o sexto, sétimo, oitavo do Brasil, tu não pode esperar que o teu time vai conseguir bater de frente com os que estão lá na frente, com o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tu não vai conseguir bater de frente com esses times. Tu vai conseguir ganhar uma vitória aqui, uma vitória ali, mas no final das contas, quem vai ganhar os títulos, quem vai levantar as taças é quem tem mais dinheiro, quem tem mais faturamento, quem tem uma gestão melhor, uma gestão mais equilibrada, quem não tem quem tem um CT decente, que não vive alagando, quem tem uma categoria de base decente, que vive vendendo jogadores por milhões de reais, quem tem uma gestão decente, que não fica devendo salário para os jogadores ficam fazendo greve,
quem tem um conselho deliberativo decente, que não ficam só de picuinha e gritaria e que não fazem bem ao clube nem ao torcedor colorado, que vivem se dividindo, sendo que todo mundo ali é colorado, mas na hora de fazer votação, quando dói aqui, ó, no seu ego, ou talvez até no seu bolso, daí todo mundo se divide, né? Porque daí é questões políticas, é questão que não é pelo bem do clube, em pró-clube, é sim em pró ao seu ego, a si mesmo. Que nem a gente vê vários aí que são diretores do Inter hoje, que são conselheiros do Inter, que não são conselheiros para ajudar o clube, para fazer votações decentes, para pegar e ver o que é melhor para o clube, mas sim para ver o que é melhor para o seu ego, porque o pai foi diretor, porque o avô foi presidente, para ter uma foto lá no mural do Inter dos presidentes. É só por isso. Tem gente que só tá lá por ego, para ganhar um espaço em estacionamento, para dizer que é conselheiro do clube. E não porque o clube é o clube do povo, que nem muita gente fala, não, mas eu não quero vender porque é o clube do povo. Que povo, cara? Que povo que é dono desse clube? Tu não tem condições nem de entrar no Beira-Rio. Quantas pessoas pobres tu vê dentro do Beira-Rio? E ultimamente eles fizeram algo ainda pior, porque eu, por exemplo, eu sou sócio. Eu emprestava carteirinha às vezes para um primo, para um sobrinho, para um amigo que muitas vezes não tinha condições financeiras de bancar os R$ 68 por mês de associação. Eu emprestava, ia lá emprestar, pô, vou te emprestar aqui pra te ir no jogo. Hoje em dia eles estão bloqueando até isso. Que agora tu tem que ter o cara cadastrado lá, só pode botar uma ou duas pessoas lá no registro do Inter. Tu não pode emprestar para outras pessoas. Muitas vezes o cara também conseguia fazer até um dinheirinho, pô, tem jogo de Libertadores aí, eu vou conseguir um ingresso, mas eu, pô, não vou conseguir ir no jogo, ou vou querer ganhar um dinheirinho aí, ou vou querer emprestar minha carteirinha para alguém que queira ir no jogo. Daí eu vou ter que cadastrar a pessoa, vou ter que botar todos os dados, vou ter que fazer todo um enrambramento ali para a pessoa poder ir no estádio. Eles dificultaram tudo, até mesmo para emprestar. Às vezes eu emprestava para alguém que não tinha condições de ir nos jogos aí, e eu emprestava para essa pessoa, porque eu trabalho num horário que eu não posso ir em alguns jogos. Daí hoje em dia eles precaram tudo isso, para evitar que o torcedor vá nos jogos do Inter. Então isso não é clube do povo. Isso é clube de uma meia dúzia, de 350, 400 pessoas que estão ali dentro do clube. E o resto, eles só querem dinheiro, porque eles não dão nada em troca. Vocês podem ver, a gente não recebe nada. Eu sou sócio há 10 anos. Cara, eles nunca deram nada em troca da gente. Além desse gauchão desse ano. É só desespero, só agonia, só tristeza. O torcedor colorado esperando algo diferente, esperando alguma, né, alguma luz no fim do túnel. A gente tinha essa luz, por exemplo, nessa última eleição aí, que era um lado tinha o Luzmar, do outro lado tinha um Sonda. Porra, vão investir dinheiro no Inter, o time do Inter vai conseguir se equilibrar se eles botar um dinheiro pra gente se levantar. A partir do momento que acabou a eleição, os caras sumiram, cara. Os caras sumiram, ninguém botou R$ 1 no time do Inter, o time do Inter continua nessa draga desgraçada que a gente vê hoje. E aí, que perspectiva isso traz pro torcedor? E daí a gente vê o Botafogo, que há 4 anos atrás estava jogando contra o Náutico na Série B, daí foi vendido, e daí o time do Botafogo se tornou nessa potência, ganhou do PSG essa semana. Daí a gente vê o Palmeiras jogando bem, e sendo que o Palmeiras em 2015 estava para cair para a Série B, ou 2014 estava para cair da Série B, e se não fosse o Thiago Ribeiro do Santos fazer um gol contra o Vitória, o time tinha caído para a Série B. Depois daquilo, o presidente, né, do Palmeiras, esqueci o nome dele agora, pegou, investiu 250 milhões no Palmeiras. Naquela época era, pô, 250 milhões valia mais do que vale hoje. Investiu 250 milhões, fez contratações boas, o Palmeiras foi campeão brasileiro no ano seguinte. E daí, depois a Crefisa entrou no Palmeiras, injetando dinheiro. Assim como é o Cruzeiro, estava 3 anos na Série B seguidas, quase caiu pra Série C, daí foi investido o dinheiro do Ronaldo lá, o Ronaldo comprou o time. Ah, mas o Ronaldo não fez tanto grandes investimentos, não modificou muito a situação do Cruzeiro, mas um time que estava 3 anos na Série B, vocês preferiam estar 3 anos na Série B, passando agonia, passando dificuldade. Eu vi alguns canais dos cruzeirenses desesperados. Pô, uma situação assim triste, morosa, jogar Série B por 3 anos seguidos, só reclamação, só dificuldade, apanhando todo ano pro Atlético Mineiro, estando na Série B, o Atlético Mineiro ganhando Copa do Brasil e Brasileirão. Vocês acham realmente que o Cruzeiro gostaria de continuar na Série B, em vez de continuar na Série A e ter alguma perspectiva de melhora? Já é alguma coisa estar na Série A, mesmo que não tenha conquistado títulos. E o time, né, o Ronaldo levou o time deles para a Série B, prometeu que em 10 anos talvez eles fossem começar a ganhar títulos. E, né, até agora não ganhou títulos, mas o time já tá na Série A, já chegou na final de Copa Sul-Americana, tá de líder do Campeonato Brasileiro. E daí, o que vocês acham que isso acontece? Vocês acham que era melhor continuar na Série B do que virar SAF, do que ter esse orgulho? Não, mas é clube do povo.
O próprio Vasco, mas a 777 é ruim. A 777 trouxe o Vasco pra Série A. Pagou uma conta aqui, pagou uma conta ali, fez com que os caras subissem pra Série A. Porque, né, querendo ou não, tem o salário em dia, tinha um salário em dia, mais ou menos ali, comprou um outro jogador. Daí trouxe o clube pra Série A. O Bahia, 30 anos sem jogar a Libertadores. A gente nunca imaginava que o Bahia ia voltar a jogar a Libertadores. O Bahia foi pra Libertadores, faz contratações grandes. Conseguiu tirar vários jogadores que iam vir pro Inter, foram pro Bahia. Como o Jean Lucas, que estava acertado com o Inter. Inclusive tinha até banner já pronto para ser anunciado pelo Inter. Como o Everton Ribeiro, que estava também acertado com o Inter e foi pro Bahia. Mas o Inter eliminou eles na Libertadores esse ano, beleza. Mas a partir desse momento que eles foram para Libertadores, cada ano que passa eles vão melhorando, tem dinheiro para investir, podem contratar jogadores melhores, jogadores ainda mais caros. E o Inter vai ficando para trás. O Inter chegou a ser a melhor equipe do Brasil, melhor equipe da América, time que tinha né, melhor condições financeiras do Brasil. E hoje o Inter é oitavo, nono, e a cada ano que passa vai piorando, porque daí vão criando mais SAFs, as SAFs vão sendo mais competentes, as SAFs vão botando mais dinheiro nos clubes, e o time do Inter não tem como competir. Não venham me dizer, por exemplo, que o Flamengo, mas o Flamengo agora para Libertadores, nas oitavas de final, vai perder o Gerson, não vai ter o Arrascaeta no primeiro jogo, mas eles vão contratar, estavam dizendo até o João Félix, estavam falando no Talisca. Não vem me dizer que o cara que vai sobrar da Xepa, que joga no Uzbequistão, vai ser melhor do que contratar o Talisca pro Inter. Não vem me dizer isso que o Inter... não, mas o Inter tem condições de passar... Obviamente, qualquer time tem condições de passar de fase. Só que, querendo ou não, normalmente vai passar os melhores. Os melhores times normalmente vão passar de fase. E isso não dá pra se negar. E o time do Inter, ultimamente, não é melhor que ninguém. O time do Inter não tem condição financeira de bancar ninguém. O time do Inter não tem condições nem mesmo de apresentar um bom projeto. A gente viu, por exemplo, uma entrevista do Caio Jorge falando sobre isso. Que ele só foi pro Cruzeiro porque ele recebeu uma proposta do Inter e que o projeto do Cruzeiro era melhor. O Arana também falou sobre isso na época, que estava acertando com o Inter. E daí pegou e foi pro Atlético Mineiro porque o projeto do Atlético Mineiro era melhor que o do Inter. Sabe por quê? Porque eles tinham dinheiro, eles têm dinheiro para apresentar bons projetos, para apresentar uma perspectiva de futuro até mesmo para o jogador. Quem que vai querer vir jogar aqui? Quem vai querer vir jogar no Inter se não for Ronaldo? Esses Ronaldo podre aí que o Inter contrata, Bruno Henrique em final de carreira, esses caras horríveis aí que o Inter contratou. Quem vai querer vir jogar no Inter? Ninguém, porque o Inter não tem condições. Daí juntar isso com todos os outros problemas que o torcedor tem, e aí o Inter se torna em nada. Cada ano que passa o Inter vai virando um timinho, um timeco, vai virando um clube que vai se apequenando a cada ano que passa, devido ao orgulho, a serem orgulhosos, a serem saudosistas de não, a gente não pode vender o clube, porque o clube é nosso. O clube não é de ninguém, pessoal, que tá aqui fora. O clube é daquela meia dúzia de pessoas, eles que decidem tudo. Tu não decide nada, tu não decide uma contratação. Senão eu aposto que 99,9999% das pessoas não iriam contratar o Ronaldo. Não iriam contratar outros jogadores podres aí, que nem o Johan, Kaique Rocha, entre vários outros. A gente preferia não contratar ninguém, então, se fosse para isso, ou subir alguém da base, mas não fazer o que fazem. E daí a gente continua nessa situação. Então, para mim, na minha opinião, a melhor opção para o Inter é virar SAF. Talvez não porque a SAF é a melhor coisa do mundo, mas porque a gente não tem perspectiva que o modelo associativo tem um projeto decente para o Inter ao longo do tempo, porque não tem ninguém dentro do conselho, não tem ninguém dentro da presidência, não tem ninguém que possa entrar lá e fazer algo além do que já vem sendo feito. Algo para melhorar, algo para pagar as dívidas, algo para ganhar os títulos. Não tem ninguém, a gente não tem ninguém que dê uma perspectiva pro torcedor de melhora, pelo menos nos próximos 5 anos. A gente não vai ganhar nada nesses próximos 5 anos, a gente vai fazer times humildes, a gente vai pagar as contas, a gente vai, assim, cortar dívidas e tudo mais, vamos trabalhar mais com a base para tentar lançar, vender jogador a rodo, pra gente poder se reestruturar. Ninguém. E a gente olha também para a base, não tem muita coisa também para tirar dali, para se extrair dali, tem que remodelar toda a base. Tem que fazer um projeto de base, tem que fazer um projeto de clube, tem que fazer um projeto de gestão, tem que fazer um projeto de tudo. Para poder a gente
voltar a ter alguma perspectiva que o modelo associativo vai dar certo. Mas de momento, olhando a situação geral, olhando a situação do Brasil, olhando a situação dos clubes brasileiros e vendo os clubes se organizarem, vendo os clubes que são SAF melhorando a cada ano que passa, a única alternativa que a gente vê é virar SAF. É virar SAF. E se não virar SAF logo, daqui a pouco mais, né? Vendo que tem várias holdings aí, já assinando com clube aqui, clube ali, clube acolá, daqui a pouco mais a gente vai acabar ficando com a pior de todas. Porque, né? Quem demora muito para se decidir acaba ficando com o resto. A gente já está começando a ficar com o resto das contratações, né? Contratando em fim de janela, que é o que sobra. Contratando o osso do final do churrasco. Daqui a pouco mais a gente vai ficar até com a sobra das empresas, né? Vai aceitar o que vier pela frente, pois é o que tem. Então, por isso que tem que começar a ser pensado agora em virar SAF, mudar o modelo de gestão, mudar todas as circunstâncias. Tem 1 milhão de modelos de SAF. Tem modelo que é 49 a 51, o que eu acho que fica muito inviabilizado inclusive para alguém aceitar esse tipo de coisa, porque ninguém vai querer deixar 51% na mão desses gestores. Se eles não deram certo com as próprias pernas tendo 100% do clube, não vai ser com 51% que eles vão dar certo. Eles vão ter que dar um jeito, talvez, de aumentar um pouquinho, ficar com 20% para o quadro associativo e o resto fica para algum empresário, algum investidor, alguma holding, e ver algum modelo associativo aí que seja aliás, modelo associativo não, modelo de SAF, modelo empresarial que seja o melhor para o Inter, para que a gente possa sair, para que a gente possa dar uma perspectiva para o torcedor, uma tranquilidade, cara. A única coisa que o torcedor colorado quer é poder sentar na frente da TV e olha, tô descansado, pelo menos o time do Inter é decente, pelo menos a gente não vai estar com o Ronaldo no meio campo, pelo menos a gente não vai estar com o Ramon jogando na lateral esquerda, pelo menos a gente não tem um goleiro que é frangueiro igual o Antony, pelo menos a nossa zaga é decente. Cara, dá uma tranquilidade. Imagina só o torcedor do Botafogo como era, né? Aquela tristeza de ter aqueles times horríveis. O torcedor do Cruzeiro 3 anos na Série B. O torcedor do Bahia que nunca teve perspectiva de nada. Porque, né, tava lá no Nordeste, não dava muita bola pro futebol, pagava muito pouco pros times deles e tudo mais. E agora com o Grupo City investindo dinheiro, contratando bons jogadores, a torcida podendo agarrar o time do Bahia, podendo, agora a gente tem um time bom que vai competir nas competições, que vai ser decente. Cara, eu quero ter esse sentimento também, não quero mais me sentir mal assim, puta merda, né? O time do Inter é ruim, hein? Como o time do Inter não tem nada, como o time do Inter é um time que só fracassa, vai lá, bate na porta e volta. Quando tem o melhorzinho, assim, quando começa a melhorar, quando tem um time que consegue chegar lá na ponta, bate, porque falta também grandes jogadores e grandes jogadores fazem a diferença também, né? Então esse é meu comentário. Se você concorda, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você discorda, também deixe o comentário aqui embaixo. Deixa teu like, deixa teu dislike. Se quiser me xinga aí também. Deixa seu ponto de vista sobre SAF. Aliás, não me xinga não, né? Deixa teu ponto de vista sem xingar. Que daí a gente pode analisar. Eu posso fazer outro vídeo debatendo sobre o assunto, trazendo informações também. Então, vai aqui no comentário, aqui na descrição do meu vídeo, faça tudo isso, deixa teu like, teu dislike, e é isso, pessoal, até mais.